Hare Krishna. Então, vocês estão usando a sua sexta-feira à noite para vir aqui ao templo para escutar uma palestra do Chaitanya Charitamrita. Parabéns pela escolha feita. O tema é realmente muito importante na nossa percepção do mundo antimaterial, digamos assim, porque nossos sentidos são constantemente estimulados a perceberem esse mundo fenomenal e não damos tanta importância ao noumenal, à parte espiritual. E quando tomamos coragem assim de uma sexta-feira, em vez de voltar para casa cedo para botar a perna para cima, relaxar, ou então sair para barzinho ou para qualquer outra atividade cultural, São Paulo está cheio de atividades culturais, né? Uma das cidades do Brasil que tem mais opções em termos de cultura, e vocês vêm para aqui, isso é muito admirável. A era que vivemos não favorece isso. É preciso tomar uma decisão, fazer uma escolha interna e depois trabalhar com o externo para poder realizar essa escolha, essa opção de investir assim na vida espiritual. Então isso, por um lado, como eu disse, é admirável. Por outro, para quem vai apresentar o tema aqui, é um pouco assustador, porque fica o compromisso de apresentar algo relevante que vale a pena. Senão, o que vai acontecer? Na próxima sexta não vou lá não. Próxima sexta eu vou para algum cinema qualquer aí, vou fazer peça de teatro, procurar, não quero mais saber. Mas então esse tema de hoje é um tema bem íntimo, é um tema importante, se trata do serviço devocional. O serviço devocional é a parte prática do cultivo de autorrealização espiritual nesta era que estamos vivendo. É dado como a ocupação mais adequada que um indivíduo pode ter no caminho de autorrealização, e o serviço devocional vai garantir para ele a perfeição máxima da vida e o aproveitamento máximo da forma humana de vida. Porque existem muitas formas de vida não humanas. Na época do Império Romano, se pensava que os escravos romanos, né, não tinham alma, não eram sequer seres humanos assim. Embora fossem seres humanos, eles eram como animais, sem alma, sem sentimentos, sem moral, nada. E mesmo no nosso país, na época da escravidão, algo bem parecido. Há algum tempo atrás, esse era um conceito muito amplo, até mesmo em religiões institucionalizadas. Tinham dificuldade de compreender a presença da alma em todos os seres humanos igualmente, e também em outros seres. Felizmente, o conhecimento espiritual está sendo motivo de interesse também dos pesquisadores, e eles podem recorrer a beber na fonte dos Vedas, na fonte do Oriente, e então obter algum conhecimento espiritual. O livro de hoje, na nossa linha, que é Brahma Magla Gaudiya Sampradaya, essa escola filosófica que fazemos parte, o tema de hoje é da literatura considerada a literatura mais importante de todas as nossas literaturas. Há um trabalho feito por acadêmicos nos Estados Unidos sobre este livro,
e eles dizem que esse livro, o Chaitanya Charitamrita, é the final word, a palavra final de tudo que se pode imaginar em termos de pesquisa a respeito da fonte viva, da existência do ser, do ente, né? Do ente. Receio para não criar uma cacofonia, mas deste ser, este indivíduo, a alma espiritual. Então, a literatura que o Chaitanya Charitamrita é apresentado originalmente em Bengali e ele é traduzido para o inglês e depois para o português. E o nosso mestre espiritual, Prabhupada, teve o cuidado de fazer essa tradução a pedido dos devotos até. Ele achava que não era necessário, ele julgava que o Chaitanya Charitamrita era alto nível, que não era para todo mundo. Mas os devotos queriam conhecer a personalidade de Chaitanya, os ensinamentos do Senhor Chaitanya, as características esotéricas do conhecimento, como foram vivenciadas por Sri Chaitanya. Então pediram a Prabhupada e ele decidiu traduzir. A princípio ele escreveu um livro chamado Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya. Eu tenho. Tem um, não é? É raríssimo, né? Hoje é bem raro. Então ele escreveu esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, para dar a linha de pensamento filosófico do Senhor Chaitanya. Ele não se... Esse livro é retirado do Chaitanya Charitamrita, eliminando a biografia em si do Senhor Chaitanya e falando apenas da filosofia que ele pregou, da filosofia que ele apresentou como fundamentação para o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Então, e por que Prabhupada escreveu assim, tão rápido e de maneira resumida o livro Ensinamentos do Senhor Chaitanya? Ele escreveu porque Prabhupada tinha idade avançada e tinha um receio de não ter tempo de fazer o Chaitanya Charitamrita, como os devotos queriam e como seria importante. Então ele fez o Chaitanya Charitamrita na forma mais resumida dos ensinamentos do Senhor Chaitanya e publicou. O mesmo ele fez com mais 2 livros. O Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami. Prabhupada fez a mesma coisa, resumiu e apresentou na forma de O Néctar da Devoção, e também do livro de Krishna, que ele apresenta do Bhagavatam, 10º canto do Bhagavatam. Prabhupada tinha receio de não concluir o 10º canto, como não concluiu. Ele partiu deste mundo quando tinha começado a traduzir o 10º canto do Bhagavatam. Mas, para prevenir uma situação como essa, ele apresentou o livro de Krishna, que é a apresentação do 10º canto, todas as atividades de Krishna que se apresentam no 10º canto, de maneira resumida. O livro é chamado Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Como se fosse assim, algumas noções da biografia e dos ensinamentos de Krishna. Algo assim seria o livro de Krishna. Então Prabhupada fez os ensinamentos do Senhor Chaitanya, esse livro, mas ele também fez o Chaitanya Charitamrita e concluiu. E esse livro, o Chaitanya Charitamrita, que é tão importante para um estudioso da literatura Gaudiya Vaishnava, como eu disse, ele é considerado o mais importante, esse livro, e há uma gradação acadêmica para diferentes níveis de conhecimento da literatura. O primeiro é chamado de Bhakti Shastra, que inclui as 4 literaturas principais básicas que dão noção de Bhakti. Shastra significa literatura,
E no caso, Shastri, Bhakti Shastri significa o livro que trata de Bhakti. Então, Bhakti é devoção. Nesse nível Bhakti Shastri, os quatro livros estudados são o Bhagavad Gita, o Néctar da Devoção, o Néctar da Instrução e o Sri Ishopanishad. Então, esse é o nível mínimo. Mas tem mais 3 níveis para frente. Depois, o segundo nível acadêmico é o nível Bhakti Vaibhava, que apresenta o conhecimento do Bhagavatam, que são 12 cantos. Então, o Bhakti Vaibhava estuda os 6 primeiros cantos. O terceiro nível acadêmico é Bhakti Vedanta, que vai do 7º canto até o 12º canto. E, por fim, o 4º nível é o Bhakti Sarvabhauma, que inclui o Chaitanya Charitamrita. Então, como vocês veem, é tipo pós-doutorado. Na graduação acadêmica dessa nossa corrente de sucessão discipular, nessa escola filosófica, corresponderia ao pós-doutorado. Depois que já se tem o nível de doutorado, então pode-se estudar o Chaitanya Charitamrita e aplicar toda a devoção adquirida. Prabhupada disse que depois de ter este título, um devoto pode então iniciar discípulos. Também ele disse que para ser iniciado deveria ter o título Bhakti Shastra. Algumas coisas que ainda serão implementadas no nosso movimento nos próximos anos. Ainda não estamos assim tão organizados, especialmente academicamente falando, para fazer esse tipo de exigência. Mas provavelmente vai chegar no tempo que isso vai valer, vai virar uma norma para iniciação, etc. Que a gente tenha esse conhecimento. Então hoje nós vamos fazer uma apreciação, como devemos sempre nos educar a fazer, nos treinar a fazer, ao serviço devocional de uma personalidade super especial, mais antiga que Chaitanya Mahaprabhu, que era o Parama Guru de Chaitanya Mahaprabhu, Madhavendra Puri. Então Madhavendra Puri era um grande mestre. Ele era um renunciado. E como renunciado é um termo que se usa para quem está na ordem de vida, que se afasta do convívio social, das atividades sociais. Ele transita dentro da sociedade unicamente para representar o conhecimento transcendental, para dar iluminação para as pessoas, para trazer esclarecimentos fundamentais para o desenvolvimento espiritual das pessoas. Então, Madhavendra Puri era esse tipo de devoto. Ele estava nesta ordem, a ordem de vida renunciada. E ele tinha, na sua experiência prática, na sua experiência pessoal, ele tinha o grau máximo de realização. Não era apenas pro forma. Ele não estava apenas naquela ordem social, ordem religiosa. Ele também tinha pleno desenvolvimento das qualidades de uma pessoa que está nesta ordem de vida. Então, Madhavendra Puri, um dia, nas suas viagens, porque se viaja muito, né? Especialmente as pessoas que estão na ordem renunciada da vida, obrigatoriamente devem viajar e favorecer o conhecimento transcendental para as pessoas em geral. Então, Madhavendra Puri foi até Vrindavana, e nessa viagem a Vrindavana, perto de Govardhana, que é uma colina que fica nos arredores de Vrindavana, ele se sentou embaixo de uma árvore. Estava cantando Hare Krishna embaixo de uma árvore, na sombra da árvore, cantando Hare Krishna em pleno êxtase, por estar em Vrindavana. E Vrindavana nada mais é do que o local onde Krishna
escolheu para aparecer neste mundo. Ele trouxe toda a parafernália, todos os seus associados do mundo espiritual, colocou lá em Vrindavana e depois ele apareceu. Quando estava tudo arrumadinho, ele apareceu. Ele não veio para depois chamar, não. Ele não veio arrumar nada para chamar a galera, né? Primeiro ele mandou a galera, depois ele veio. E assim, Vrindavana tem todas as características transcendentais do mundo espiritual. E é de natureza espiritual. Então, o Madhavendra Puri, naquele clima de Vrindavana, naquela absorto, isso no século XV, mais ou menos. Século XV, século XIV, XV, mais ou menos. Então, ele estava, assim, naquela paz. Vrindavana era um lugar muito retirado, não tinha turismo para lá. Os devotos da ISKCON ainda não tinham descoberto Vrindavana, não iam lá para comprar roupa, cante, doces e japa e todas essas coisas que a gente usa. Então ele estava sentado, cantando e ficou tomado de êxtase. E assim ele estava tomado em êxtase, cantando, de repente apareceu um garoto do lado dele e diz assim: eu trouxe esse leite para você aqui nesse pote, mas eu quero o pote de volta. Então você toma o leite, eu vou dar uma volta para cuidar das vacas, pastorear as vacas, depois eu volto para pegar o potinho de leite. Aí ele me perguntou: mas por que você me trouxe o leite? Eu disse: porque as mulheres da região passaram por aqui e viram você muito tempo aqui embaixo da árvore e fizeram a suposição de que você estaria jejuando. E aqui nessa nossa cidade ninguém pode jejuar, todo mundo tem que se alimentar. Então elas me deram leite e disseram que era para eu trazer para você. Eu sou o moleque de recado das senhoras que viram você aqui. E deu o leite. E ele achou aquilo maravilhoso, tomou o leite, lavou o pote. O Charitamrita, tenho cuidado de dizer que ele lavou o pote, né? Ele lavou o pote de leite, um potinho tipo, não é uma caneca, não é uma xícara, nem um copo, mas é um potinho proporcional desse tamanho, não é um pote assim de barro imenso, cheio de leite, a quantidade para ele tomar. Ele lavou o pote e ficou esperando. E o menino não voltava, Então ele dormiu, adormeceu. E quando ele adormeceu, ele teve um sonho. Um sonho que uma deidade estava, uma deidade de Krishna, dizia para ele assim: Madhavendra Puri, eu estou aqui escondido numa moita, meu corpo está coberto de poeira, eu estou aqui há muito tempo tomando sol, chuva, ao relento, porque desde a época dos muçulmanos, os muçulmanos invadiram Vrindavana e destruíram muitos templos. E o pujari que cuidava de mim me escondeu aqui e fugiu para disfarçar. E ninguém me achou até hoje. Mas agora que não tem mais perigo nenhum, você está aí, por favor, me ajude, me tire daqui. Então ele despertou e ele reconheceu na deidade o mesmo menino que trouxe o leite para ele. Então ele disse: puxa vida, Krishna veio aqui pessoalmente falar comigo e eu não identifiquei Krishna. Eu não identifiquei Krishna. Como eu sou bobo. Então, enquanto ele se martirizava assim, ele disse: mas eu tive um sonho, a deidade estava aqui, eu vou procurar, vou ver se está mesmo, né? Então ele vai no monte, assim por trás
dos arbustos, assim, e ele vê a deidade de Gopala. E uma deidade na forma tradicional de Krishna. Quem já foi em Nova Gokula viu Krishna, Gokulananda, aquela deidade, o pezinho assim, dobrado, na postura de tocar na flauta. E ele ficou impressionado, só que a deidade era muito pesada, ele não podia carregar sozinho. Então ele foi na vila, contou para todo mundo e disse: vamos, eu quero os homens mais fortes para levar essa deidade para cima da montanha de Govardhana. Nós vamos levar lá para cima e vamos fazer um templo, vamos construir um templo para essa deidade de Gopala lá em cima da montanha de Govardhana. Aí a galera toda morava ali há não sei quanto tempo, nunca tinha visto a deidade, e agora chega um forasteiro dizendo que tinha uma deidade ali. Aí todo mundo foi, né? Todo mundo foi, homens, mulheres, todo mundo. E aí os fortões ajudaram a carregar a deidade, levaram a deidade lá para cima. Aí conseguiram uma pedra, colocaram a deidade em cima da pedra, colocaram outra pedra atrás, que nem agora o Gideon faz aqui, colocaram uma pedra atrás para apoiar a deidade. Todo mundo trouxe água do lago, ali do Govinda Kunda. A água era filtrada. Eles dizem assim, esse detalhe eu achei muito interessante, porque diz que a água foi filtrada. Então eles pegaram a água lá, filtraram a água e banharam a deidade. E começaram a banhar a deidade, que estava coberta de poeira e tudo. E Madhavendra Puri era um devoto muito experiente, era um mestre, um renunciado. Então ele motivou toda aquela turma que estava ali para vamos construir um templo, vamos instalar essa deidade, vamos fazer um festival de instalação. E todo mundo, claro, vamos, todo mundo foi cozinhar e fizeram dias e dias e dias de festival, chamado Annakuta, esse festival, que se faz assim, cozinha arroz, põe o arroz no meio, assim, primeiro um pano, em cima do pano folhas de bananeira, em cima da folha de bananeira uma montanha de arroz, e ao redor do arroz todas as outras preparações. Então quando os convidados chegam, pegam a concha no arroz, bota no prato dele, e depois pega tudo que tem e serve o prato. Primeiro, é como se fosse um pratão já organizado assim, e depois se distribui apressado. E o nome desse festival é de Annakuta. E eles fizeram esse festival para a colocação da deidade lá em cima, que era um verdadeiro trono, não era exatamente um templo ainda. Então Madhavendra Puri ficou ali um tempão orientando aquelas pessoas, ensinando aquelas pessoas como adorar a deidade, como cuidar de tudo. Ficou um tempão, e um dia ele estava dormindo de novo, e aí ouviu a deidade falando para ele no sonho, dizendo assim: olha, você me tirou de lá, dos arbustos, de trás dos arbustos, me trouxe para aqui, foi bom demais, porém meu corpo ainda está muito quente do tempo que eu fiquei exposto ao sol, não resfriou ainda, e eu gostaria que você fosse lá para o lado de Jagannatha Puri buscar sândalo e cânfora. Você mistura o sândalo e a cânfora e passa no meu corpo. Isso vai resfriar o meu corpo. Então, Madhavendra Puri acordou e deixou todo mundo tomando conta da deidade e disse: eu vou até lá. E era caminhando. Então ele foi. Quando chegou em Remuna, que fazia parte do caminho, tinha uma deidade, um templo dedicado a Gopalaji. Então, quando chegou nesse lugar, ele parou para se hospedar no templo, ficou vendo a deidade assim, e ele observou que tinham muitas preparações, que se ofereciam diferentes preparações para a deidade. E com a devoção dele, ele pensou: eu gostaria de oferecer essas
preparações para a deidade. Quando ele falou isso, o pujari apareceu, deu para ele um arroz doce e disse: esse arroz doce é feito com uma receita que só tem aqui. É feito, para Gopala dizer, só é feito aqui. Ninguém sabe fazer esse arroz. Então ele pensou assim: como eu gostaria de provar esse arroz doce. Na verdade, o pujari falou isso para ele antes de trazer o arroz doce. Então, quando ele viu que estavam preparando para levar a bandeja de preparações para frente do altar, para a deidade, ele disse assim: puxa, se eu provasse desse arroz, eu iria descobrir o que é que tem, quais os ingredientes que eles usam. Cozinheiro esperto, né? Cozinheiro é assim. Isso aqui tem não sei o que. Eu posso comer o que for, nunca vou descobrir. Mas um cozinheiro esperto, assim, Madhavendra Puri colocou, desejou. Quando ele desejou, ele falou: puxa vida, como isso pode acontecer comigo? Eu desejei o arroz que ainda não foi oferecido à deidade. Como eu sou caído, como eu sou assim, baixo, como eu sou despreparado, imaturo espiritualmente. De novo ele ficou se martirizando e disse: eu tenho que sair daqui, eu sou uma pessoa ofensiva. E saiu do templo e foi para um mercado que não estava sendo usado naquele momento, e ficou cantando Hare Krishna no mercado lá, para poder purificar sua mente de ter desejado a comida que ainda não tinha sido oferecida a Krishna. Enquanto ele fazia isso, enquanto ele cantava, o alimento foi oferecido e as deidades foram colocadas para dormir e o pujari foi dormir. Quando, no meio da noite, o pujari sonha com a deidade de Gopalaji, de Gopinathji, dizendo para ele: olha, aqui nesse templo, ontem passou um sannyasi, cujo nome é Madhavendra Puri, e eu guardei para ele um pote de arroz doce atrás da cortina do altar. Quando você foi tirar, você não viu aquele pote, porque eu escondi. Então, o meu truque fez com que você não descobrisse. Mas se você for lá agora, você vai ver que está lá escondido. Ele acordou, depois dessa não tem quem não fique curioso, né? Ele pensou: não, peraí. Mas ele não foi correndo de pijama lá. Ele pensou: não, pelo menos eu vou tomar banho antes, né? Não está na hora de entrar, mas já que eu tive esse sonho. Aí ele tomou banho, passou tilaka, fez todas as purificações adequadas para entrar no altar, entrou no altar fora de hora, chegou atrás da cortina. Quando ele olhou, estava o pote de arroz doce. Então ele ficou muito impressionado com aquilo, pegou o arroz doce e foi fazer o que a deidade tinha dito no sonho: procure Madhavendra Puri e dê esse arroz para ele. Aí ele pegou o arroz, saiu procurando, ia em todas as bancas do mercado: Madhavendra Puri, aqui tem um arroz doce que foi guardado pela deidade para você, por favor, apareça. E a galera ouvindo tudo aquilo, né? Pô, como é que o pujari já estava contando para todo mundo, né? E ele juntando gente já para ver quem era o tal do Madhavendra Puri, que a deidade tinha mandado dar um pote de arroz doce para ele. Bom, deu, ele encontrou, Madhavendra Puri recebeu, provou, descobriu os elementos que tinha para poder fazer lá, né? E seguiu viagem. Por quê? Ele estava ali só pernoitando, porque ele iria para Jagannatha Puri para comprar sândalo e cânfora, lembram? Então, ele saiu no dia seguinte, foi caminhando, chegou no templo de Jagannatha Puri, falou com as pessoas mais importantes que precisavam orientar ele como conseguir a cânfora e tal, conseguiu as cartas de liberação de impostos que ele precisava para passar pelas alfândegas e tudo, que tinha
sândalo tem que pagar um imposto muito alto, porque desde aquela época, né, a preservação da espécie da árvore de sândalo não se pode cortar aleatoriamente. Então tem que ser uma árvore autorizada a cortar e depois tem que pagar imposto. E ele tinha que passar por várias barreiras onde tinha que pagar imposto. Como era para a deidade, não era para o comércio, ele conseguiu de Jagannatha Puri uma isenção de imposto. E ele passava apresentando aquilo. E aí ele voltou de novo a Aremunna, a cidade onde ele tinha parado e a deidade de Gopinatha havia guardado o leite para ele. Lembram? É chamado de leite grosso aqui no Brasil, mas é leite condensado. É um leite que dura muitas horas no fogo brando. Vou dar a receita. No fogo brando, muitas horas, e não pode deixar ferver. Ele vai perdendo líquido e fica grosso, condensado. Esse é o processo original do leite condensado. E é delicioso. Claro. Então, esse é o tal do leite. A gente faz leite, que a gente chama de leite grosso hoje, oferece para a deidade, a gente faz nos métodos de Kali Yuga, né? Já bem mais rápido. Põe o fogo mais alto, não deixa ferver e tal, mas a gente condensa o leite de uma maneira mais rápida. Mas ainda assim a gente tem essa preparação que a gente oferece às 8 da noite para a deidade. Leite grosso. Em alguns templos, não são todos os templos, mas alguns fazem isso. Então, Madhavendra Puri chegou em Aremunna com aquela carga, 40 quilos de sândalo e 250 gramas de cânfora. Então ele chegou ali com aquela bagagem que é trabalhoso para viajar com aquilo tudo. Então ele chegou lá e teve outro sonho. Sonho que a deidade de Gopinathaji disse para ele: olha, sou eu de novo. Eu guardei aquele leite condensado para você provar como você queria, para você fazer para mim lá em Vrindavana, na colina de Govardhana. Porque não há diferença entre Gopala, seu Gopala, né, e eu, Gopinathaji. Somos o mesmo indivíduo, a mesma personalidade. Então, você está trazendo aí essa cânfora aí, esse sândalo, e vai ter muito trabalho para chegar até Vrindavana. E vai passar por muitas alfândegas, vai ser muito difícil para você. Então, pensando nisso, eu decidi que eu queria que você pisasse batesse, esmagasse esse sândalo, misturasse com a cânfora, fizesse uma pasta, desse para o pujari daqui e passe em mim aqui mesmo. Não precisa você levar até lá, porque se você passar aqui em mim, a temperatura do corpo de Gopala lá de Vrindavana vai diminuir. Então Madhavendra Puri ficou impressionado. Olha, já tinha tido um sonho, Krishna já tinha aparecido para ele embaixo da árvore, ele já tinha tido um sonho, o Pujari já tinha tido um sonho. Era uma interação muito grande com esse tal de Gopinatha, a deidade, que estava se relacionando com todos os seus devotos de uma maneira muito íntima. E agora estava dizendo: deixa aqui pulsando em tudo. Mas tinha um detalhe. Ele dizia: e você fica aqui até usar todo o sândalo, 40 quilos, e passa só um pouquinho, né? Mas 40 quilos você vai ficar aqui até terminar. Não tem outra, né? Depois de tudo isso, ele ficou e passou esse tempo. Ele ensinou como fazer, passou na deidade. Depois ele foi de volta naturalmente para o templo de Gopala em cima da colina de Govardhana. Olha, agora, por que essa história, uma história tão complexa, uma história de relacionamento? Qual é a grande importância
do serviço devocional de Madhavendra Puri que justifique vocês sacrificarem todo o programa cultural de São Paulo e a família, o conforto da família, para estarem aqui hoje ouvindo sobre isso? É que, na nossa prática espiritual, nós também, seguidores de Prabhupada, nós também desenvolvemos uma relação com as deidades. E ao desenvolver uma relação com as deidades, às vezes nós não entendemos perfeitamente a forma da deidade, a natureza espiritual da deidade. Então esse serviço de Madhavendra Puri, contado dessa maneira, reporta para nós, leitores do Chaitanya Charitamrita e seguidores de Prabhupada, devotos, reporta para nós a grande importância de nós servirmos a deidade e adorarmos a deidade com toda a nossa devoção, utilizando de nossa inteligência, de nossa criatividade, de nosso bom humor, de nossa alegria, como ele fez o grande festival lá, distribuindo prasada, convocando todo mundo, para servir a deidade. E que nós possamos nos aproximar da deidade com a certeza de que a deidade também se relaciona conosco. Não é que a deidade é feita de um material mundano e se limita à característica daquele material, um material feito de uma substância material e que aí se submete aos limites daquele corpo. Não é assim. A deidade pode ser feita de pedra, pode ser feita de madeira, pode ser feita de outra substância, mármore, o que for, mas a deidade guarda a característica transcendental e na deidade está a suprema personalidade de Deus, que pode se relacionar com o devoto a depender de como o devoto se entrega ao serviço a Krishna. Quanto mais puro é o devoto, mais chance ele tem de se relacionar com a deidade, de interagir com a deidade, de ouvir da deidade a mensagem que a deidade tem para ele, que é o seu servo íntimo. Então esse é o segredo do serviço devocional de Madhavendra Puri. Esse serviço devocional foi escrito por Krishnadas Kaviraj Goswami, aqui registrado como importantíssimo para que os leitores do Chaitanya Charitamrita possam estudar. Essa história foi contada por Chaitanya Mahaprabhu para Nityananda Prabhu no templo de Remuna. Quem sabe, agora é um teste, quem sabe levanta a mão, onde o templo de Remuna foi citado nessa história que eu contei. Eu contei a primeira história, agora eu estou dizendo que Chaitanya e Nityananda, que Chaitanya contou para Nityananda essa história que eu contei para vocês no templo de Remuna, onde o templo de Remuna entra na história que eu contei. O que é que aconteceu lá? Não foi quando ele foi querer se hospedar? Exatamente, onde ele pernoitou, se hospedou a caminho de Jagannatha Puri e onde a deidade guardou o leite para ele, tá? Então quando Chaitanya foi lá com Nityananda e mais alguns devotos, disseram, essa deidade é de Gopinatha Ji, mas ela tem um apelido, o apelido dela é Chirachora Gopinatha. Chirachora Gopinatha significa um Gopinatha que roubou o leite para oferecer ao seu devoto. Ele roubou do Pujari, né? O Pujari foi lá e tirou todas as oferendas e esqueceu de tirar um pote de leite condensado. Então a deidade ganhou esse apelido, Chirachora Gopinatha. E aí Chaitanya conta essa história para Nityananda, e se referindo ao passado, porque Madhavendra Puri é o mestre espiritual de Ishvara Puri, não é? E Ishvara Puri é o mestre espiritual de Chaitanya Mahaprabhu. Então Madhavendra Puri é o Parama Guru de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então ele contou toda essa história. E quem foi que contou essa história para Chaitanya Mahaprabhu?
o próprio mestre espiritual dele, Ishvara Puri, que era discípulo de Madhavendra Puri. Então vejam como a gente está recebendo o conhecimento. E essa maneira de receber o conhecimento é que um devoto conta para o outro, outro conta para o outro, outro conta para o outro, com maior compromisso de contar a verdade, com maior compromisso de transmitir o conhecimento como o conhecimento é. Esta personalidade que tem este compromisso entre nós é Prabhupada. E como vocês sabem, vai aparecer no filme aí, né? No dia 10, né? Dia 10 em São Paulo. Vocês vão poder assistir, eu não estarei mais aqui, mas vocês vão poder assistir Prabhupada. Você vai, Andarasa? Então, Prabhupada tem esse compromisso de transmitir o conhecimento transcendental como ele é originalmente. O conhecimento transcendental é tido como o fruto maduro de todo o misticismo. E também ele é tido como Raja Vidya, o conhecimento, o rei do conhecimento. E como Raja Guhyam, o rei do conhecimento confidencial. Aquele conhecimento que é muito especial e que não é tão popular assim, que é guardado para as pessoas mais especiais. Então, ele é conhecido como esse conhecimento. O conhecimento transcendental é tido como o rei do conhecimento. Então, Prabhupada é essa personalidade que veio com o compromisso de transmitir o conhecimento transcendental original, como ele veio sendo passado na corrente de sucessão discipular. E os templos de Prabhupada, como este, que é um centro de Bhakti Yoga de Prabhupada, tem o mesmo compromisso de Prabhupada, porque é feito sob a orientação de Prabhupada. O que acontece aqui é orientação de Prabhupada. Então, um templo como esse tem o mesmo compromisso de apresentar o conhecimento transcendental como veio de Prabhupada. Então, nós vimos vários aspectos da nossa filosofia apresentados nesta história: a peregrinação, a pessoa renunciada, o pujari, o cuidado da deidade, a instalação de um templo, a relação de Krishna com os seus devotos, a forma de Krishna se comunicar com o seu devoto através do sonho, que é quando a gente restringe os sentidos dos grosseiros dos objetos dos sentidos, né, que a gente descansa, olhos fechados, procurando sempre um lugar silencioso para não ser acordado, e os sentidos estão pacíficos. Então, nesse momento, o nosso inconsciente se solta, a gente fica no nível de sono profundo, e aí a gente pode receber uma mensagem como essa da deidade. Vimos isso também. Vimos a importância do Chaitanya Charitamrita como livro apresentado por Krishnadas Kaviraj Goswami. Ele, quando conta essa história aqui no Chaitanya Charitamrita, ele se refere também ao Chaitanya Mangala, ou Chaitanya Bhagavata. Ele se refere a esse livro de Vrindavana Das Thakur, dizendo que essa história já foi contada e por Vrindavana Das, que ele está contando então de uma maneira menos detalhada, apenas pegando os pontos que não foram tão falados assim. Então, o assunto de hoje que tratamos é o serviço devocional de Madhavendra Puri. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta a respeito desse tema, em todas as áreas que nós mexemos, agora que nós mencionamos durante essa pequena palestra, eu posso tentar ajudar, esclarecendo alguma dúvida que vocês tenham. Obrigado pela palestra, Maharaj. Eu tenho uma dúvida em relação à forma de Gopal, de Govardhana. O senhor falou que é como Krishna mesmo no ritual, mas não seria aquela forma assim? Como Srinataji? Como Srinataji, não é? Acho que sim. É isso mesmo. É Gopala, a deidade de Gopala que Madhavendra Puri achou. É exatamente isso. Essa deidade permanece ainda nesse mesmo local? Você sabe se permanece? Eu acho que sim, não tenho certeza, mas no entendimento não é lá.
Eu não vi. Assim, não fui. A gente não pode subir lá. Né? As pessoas não têm acesso. Eu não sei, não fui guiado. Eu nunca fui lá, então não sei o que estou falando. Só fica em cima de Govardhana, né? Devoto, pelo menos. Não pisam lá em Govardhana. Mas foi construído o templo ou ficou só mesmo? Foi construído um templo. Um templo pequeno, sim, mas foi construído. Sim, eu queria saber se o senhor pode falar assim como a gente pode fortalecer nosso relacionamento com as deidades em casa. Entendi. O nosso movimento é chamado de movimento congregacional, o canto congregacional dos santos nomes. Então, nem todas as pessoas podem morar num templo como aqui. Aqui moram 4, 5 pessoas e a grande maioria dos devotos de São Paulo vive em sua própria casa. Então, como nós não podemos morar num templo, então nós temos o compromisso de fazer da nossa casa um templo. Então, o que caracteriza um templo? O templo é caracterizado como sendo a residência da pessoa suprema. Então, se nós temos uma residência e dizemos, aqui é minha casa, quem manda aqui sou eu, tal, nós estamos defendendo um ponto de vista que não é de reconhecer a autoridade da casa, a verdadeira autoridade da casa. Então, em geral, o devoto adora a deidade. Um devoto, na sua casa, adora a deidade, instala uma deidade dentro do seu coração e externaliza essa devoção para fora, colocando a deidade no altar e adora essa deidade. Pode ser uma foto do Panchatattva, pode ser a deidade de Prabhupada, pode ser uma deidade de Gauranitai, pode ser o Panchatattva em formas de murti, pode ser a deidade de Radha Krishna, Jagannatha, Baladeva, Subhadra. Tem muitas deidades que foram instaladas por Prabhupada e nós também podemos ter isso em nossa casa. E então a casa passa a ser um templo. Uma vez que na casa, uma vez que a casa, que tem um templo na casa, nós moramos num templo. Entende? Nós moramos num templo porque a casa virou um templo. E a deidade da nossa casa deve receber os alimentos que são consumidos na casa, devem ser feitos como uma oferenda à deidade. Então nós desenvolvemos uma relação, o chefe de família desenvolve uma relação com a deidade, servindo a deidade, oferecendo alimentos, cuidando da deidade de acordo com as instruções mais simples que nós temos no manual de adoração à deidade feito pelos Goswamis. E então, através do processo de Pancharatrika Viti, podemos adorar a deidade e então criar esta relação, oferecendo tudo que comemos, respeitando e colocando a deidade como dono da casa, nós nos aproximamos mais da deidade, melhoramos o nosso serviço com a deidade. Essa é a resposta. Já vou ouvir uma história eu queria me certificar que tinha acontecido com o Mandavendra Puri, que era uma história que o devoto queria oferecer arroz doce, mas ele não tinha nada. Então ele começou a meditar, e aí ele fez todo o serviço em meditação, e aí quando ele acordou ele estava com o dedo queimado. Foi com o Mandavendra Puri, isso sim? Essa história é contada no Bhakti Rasamrita Sindhu. Prabhupada resumiu para o Néctar da Devoção, mas não diz que é Madhavendra Puri. Diz que era um Brahmana que meditava e que a força da meditação queimou o dedo dele. Esquentou o leite e queimou o dedo. Eu queria perguntar outra coisa. Assim, no 10º canto do Bhagavatam descreve que algumas das gopis elas não podiam sair daquele ambiente do lar para poder servir Krishna, então elas faziam todo o serviço ali na casa. Então, dentro disso que passa dentro do Bhagavatam, significa exatamente essa coisa de que a pessoa não pode morar no templo, mas ela pode dedicar a vida inteira dela a Krishna, mesmo estando em casa, cuidando da família, mesmo sem ter nada ali. Sim, mas também precisamos lembrar que o serviço das gopis
é o serviço mais refinado, mais elevado. Não é exatamente como o nosso serviço assim, mas as golpes estavam constantemente ocupadas em serviço devocional e assim elas estavam absortas completamente em servir a Cristo. Mas nós também aprendemos com o exemplo das golpes, muito embora não possamos imitar, mas nós aprendemos devemos ter como guia para nós aprimorarmos o nosso serviço devocional. Não, eu estou perguntando isso porque outro dia eu fiquei conversando com alguns devotos e eles queriam... As pessoas mal tinham lido o Bhagavad Gita e queriam ler o 10º canto do Bhagavatam. E eu estava conversando com essas pessoas e eu falei para elas, se vocês não tiverem uma base, vocês não vão compreender esse ponto, porque exatamente assim, a pessoa está totalmente absorta. Né? É por isso exatamente que não se... Assim, que Prabhupada toma esse cuidado realmente de que a pessoa seguisse desde o Bhagavad Gita, o primeiro canto, até chegar, porque se a pessoa lê, mesmo que ela leia aquilo, ela não vai compreender, porque aquilo não faz parte do que ela está vivendo. Sim, é verdade. O requisito básico para se ler o Bhagavatam é ler do primeiro ao último canto na sequência. Claro que se alguém quiser ler assim isoladamente, vai poder ler, mas aqueles que são estudiosos, que querem obter o conhecimento mais aprimorado do Bhagavatam, devem ir gradualmente, porque com a leitura do Bhagavatam sequencial, ele vai amadurecendo a sua visão e quando ele chegar no 10º canto, ele está preparado para ouvir as minúcias do relacionamento de Krishna com as golpes, com seus devotos e devotas mais próximos dele. Queria fazer um comentário. E hoje eu estava ali em cima ouvindo o áudio de uma devota, que o senhor até chegou no quarto, eu estava ouvindo o áudio no WhatsApp. E ela é uma devota que faz serviço aqui no templo, é Aruna, né? Todo mundo conhece. Aruna. Uma devota bem simples e assim, muito dedicada, muito constante aqui no serviço ao templo. Né? Ela sempre cozinha. Ela faz as preparações dos festivais anuais, faz sempre bolo das deidades e ocasionalmente ela cozinha também para as festas de domingo. E no dia de Nrsimhadeva, ela me falou isso, né? Ela falou que eu queria te relatar uma experiência do nada, assim. E ela pediu para que eu contasse para os devotos, para fortalecer a fé dos devotos, por isso eu estou contando. Ela falou que ela teve uma dificuldade no trabalho, estava passando por uma certa dificuldade e que ela resolveu assim, orar profundamente para Nrsimhadeva, para Jagannatha, e ela fez o jejum de Nrsimhadeva e orou profundamente para a deidade, fez o serviço dela no dia. E ela conta que quando ela voltou para o trabalho dela, as coisas mudaram completamente, as dificuldades, enfim, desapareceram, né? E ela falou para mim, eu nunca me liguei nessa questão da astrologia, eu nunca confiei, eu sempre confiei em Krishna. Ela falando, né, a importância de estrada, que a pessoa tem que ter fé no serviço devocional, tem que ter fé na deidade. E ela falou para mim, a deidade está aí no templo, a deidade se manifesta no templo. Ela falou, eu achei bem interessante, né? Assim, a fé, ela é uma devota da congregação, a fé que ela tem na deidade, e nós não temos assim, uma deidade instalada, mas ela vê Jagannatha aqui, ela tem essa relação com Jagannatha aqui. Eu achei muito interessante isso. Realmente, todos nós, devotos, que seguimos o projeto como o Prabhupada deu, o projeto de serviço devocional que o Prabhupada deu, nos aproximamos do serviço às deidades, porque o serviço às deidades facilita a ocupação da nossa mente, da nossa inteligência no serviço a Cristo mesmo. Então, todos nós temos a experiência de seguir a deidade. Muitos de nós têm experiências com as deidades, experiências iluminadoras assim com as deidades, de uma comunicação com as deidades. Há muitos devotos que têm. Não precisa ser um devoto puro, puríssimo, para ter uma simples relação, uma reciprocidade com a deidade. A reciprocidade existe com todos. Alguns percebem, outros não percebem. Mas às vezes uma pessoa, mesmo despreparada, recebe a misericórdia de
de ser assim, beneficiado com um sinal da deidade. Sim. Aproveitando o ponto de oração, assim, uma coisa pessoal, né? Eu não tenho o costume de fazer orações pessoais. Eu tenho o costume de agradecer a Krishna pelo dia mais de vida e tal. E agradecer pela sessão dos devotos, né? Peço pelos devotos. Então, não sei, eu penso assim, a Krishna está ocupada, em seus passatempos, cuidando de tantas coisas, né? Que eu vou pedir isso para mim, alguma coisa, né? Queria que o Senhor sabe. Oferecer orações é um dos 9 processos de Bhakti, e se chama Vandana em sânscrito, foi apresentado por Prahlada Maharaj no 7º canto do Bhagavatam. Então nós podemos oferecer orações às deidades. A oração perfeita para as deidades tem um estilo que é o estilo Uttama Shloka, que são versos seletos que descrevem as atividades de Krishna, a forma de Krishna, o caráter de Krishna, a beleza de Krishna, a graça de Krishna, o humor de Krishna. Então são versos selecionados que são apresentados nas escrituras. Mas isso não significa que nós não podemos chegar diante das deidades e fazer uma oração espontânea de acordo com a nossa capacidade. Claro que devemos preservar valores importantes como respeito e tudo mais, mas fazer orações espontâneas de acordo com a nossa percepção e nosso avanço, o nível de avanço que temos. Isso nós podemos fazer, e a deidade vai receber essa oração, e ela também vai interagir com a gente de acordo com a nossa oração. É claro também que Bhakti significa devoção, e ela deve estar livre de karma, e karma é a atividade que conta muito com ação e reação. Então, em karma, nós estamos sempre muito preocupados com custo-benefício. Mas em Bhakti, nós não nos preocupamos muito com isso. Nós nos preocupamos com a satisfação de Krishna. Então, se nós chegamos diante da deidade e pedimos algo para nós, a deidade vai ouvir, mas vai ver que nós somos como criancinhas. E pode dar, mas também pode dizer, criancinha, vou dar para ele. Então vai dizer, uma criancinha, não sabe nem o que está pedindo. Então nem vou me preocupar com o que ele está pedindo. E isso também pode acontecer, porque o nosso processo se chama Bhakti. E tem um verso do Bhakti-rasamrita Sindhu que é Anyavilashita Shunyam Gyanakarma Dhyanabritam Anukulena Krishnanu Shilana Bhaktirutam, que define esse Bhakti puro. Bhakti puro significa o Bhakti que é livre de karma, de jnana, de yoga, de tudo. Então, a pessoa quer simplesmente servir. Nós estamos sendo treinados por Prabhupada para chegar nesse nível de servir sem desejar nada. Mas às vezes ainda temos alguns desejos. E alguns dos desejos Krishna satisfaz. Tem um passatempo que Krishna diz: eu não sou bobo de satisfazer todos os desejos de meus devotos. Porque ele sabe que se ele satisfizer todos os nossos desejos, vai terminar que nós vamos esquecer dele. E Krishna gosta que a gente se lembre dele. Então ele diz: eu não sou bobo de satisfazer todos os desejos de meus devotos. Ainda bem. Então a gente pode chegar e dizer para Krishna: por favor, não satisfaça todos os desejos. Mas se quiser satisfazer o desejo de que eu avance espiritualmente, então satisfaça. Mas a gente tem que saber que Krishna não está assim disponível para satisfazer todos os nossos desejos, com todos os caprichos que nós somos capazes de criar em nossa mente criativa como temos. Tá bem? Obrigado a vocês pela atenção. Amanhã eu já estou saindo. Foi uma visita curta a São Paulo. Sempre que eu passo aqui eu fico super feliz de ver a dedicação dos devotos.
que penso que eu devo vir mais vezes aqui e apresentar o meu trabalho, mas nunca consigo. Então vamos ver se eu vou A conseguir. gente vai orar para Krishna para que o senhor consiga. Eu vou Se Krishna fazer der uma uma corrente aqui força. com o Chapadana corrente. Acho que se todo mundo pedir, acho que. Meu Deus. Mas não precisa. Seria meu primeiro estar na minha Na lista. na lista das orações. Brasília tem o mesmo desejo. Então, muito obrigado a vocês por toda a gentileza. Todas as glórias assim da Tchau.